Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre potenciação. Olha só, consideremos a multiplicação em que todos os fatores são iguais. Aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5. Multiplicando isso daqui igual a 125. Como que eu posso escrever, representar isso daqui? Eu posso escrever da seguinte maneira: 5 elevado a 3, tá vendo? Com 3 pequenininho, igual a 125. Esse número maior, ele é chamado de base da potência, tá? Esse pequenininho que está em cima é chamado de expoente. E o resultado é 125. Um erro comum que o pessoal comete é o seguinte: multiplica o expoente pela base. Não é isso. A base você vai multiplicar pela própria base. O expoente só vai dizer quantas vezes você vai multiplicar. Nesse caso aqui, eu multipliquei o 5 quantas vezes? 3 vezes. Vamos ver outros exemplos. Olha só, eu tenho aqui 7 ao quadrado é igual a quanto? Ó, 7 ao quadrado é 7 vezes 7. A base é 7, então vou multiplicar o 7 duas vezes. 7 vezes 7, 49. 49, ó, o expoente 2, ele é chamado de quadrado. Toda vez que eu tenho uma potência, que o expoente, esse númerozinho que está aqui em cima, é 2, ele é chamado de quadrado. Vamos ver o outro exemplo. 4 elevado a 3 é igual a quanto? Ó, 4 é minha base, meu expoente é 3. Então, eu vou multiplicar a base quantas vezes? 3 vezes. Vai ficar 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a quanto? 64. Então, quando o expoente é 3, ele é chamado de cubo, tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Os únicos dois que têm nomes especiais é o quadrado e o cubo, quando é elevado a 2 e quando é elevado a 3. E quando foi elevado a outro número, professora? Quando foi elevado a outro número, olha o que acontece. Eu tenho aqui, ó, 5 elevado a 4. Quem é a base? É o 5. Então, vamos multiplicar o 5 quantas vezes? Ó, 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 625. Ele é chamado, quando expoente 4, ele é chamado de quarta potência, tá? Se o expoente for 5, ó, ele vai ser chamado de quinta potência. Se for 6, sexta potência. 7, sétima potência. E assim sucessivamente. O 2 elevado a 5, ó, quem é a base? A base não é o 2? Expoente 5, eu vou multiplicar o 2 quantas vezes? 5 vezes, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. Então, você tem que multiplicar a base pela própria base. Aqui tem umas propriedadezinhas bem importantes sobre potência, ó. Todo número elevado ao expoente 1, ele sempre vai ser igual à própria base. Se eu tenho aqui, ó, 8, deixa eu levantar aqui. 8 elevado a 1. Ó, 8 elevado a 1 vai ser o próprio 8. 5 elevado a 1 vai ser o próprio 5. 15 elevado a 1 vai ser o próprio 15. 250 elevado a 1 vai ser o próprio 250, tá vendo? E todo número, ó, todo número elevado a 1 é igual à própria base. E todo número elevado a 0 é igual a 1, ó. 8 elevado a 0 é igual a 1. 4 elevado a 0 igual a 1. 12 elevado a 0 igual a 1. 1.200 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número. 1.500 elevado a 0 é igual a 1. Vamos ver agora outras propriedades da potência. Nós temos três propriedades aqui que eu vou falar, que é importante. Ó, multiplicação de potência de mesma base. Se eu tenho aqui, ó, tá vendo? Duas potências que têm a mesma base. Ó, a base 3 e 3. Ele não está multiplicando, então eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 2 mais 5, 7. Então vai ficar 3 elevado a 7.
Aqui, ó, eu não tenho a mesma base, 4. Então, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Vai ficar 2 mais 3. Vai ficar 4 elevado a 5. Como está multiplicando, eu sempre repito a base e somo os expoentes. Agora aqui, ó, né? 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 5, eu vou repetir a base, que é 5, e vou somar os expoentes, ó. Vai ficar 3 mais 5. Então, vai ficar como? 5 elevado a 8. Tá vendo? Se as bases estão multiplicando, você repete a base e soma os expoentes. A outra propriedade aqui eu tô fazendo a multiplicação, tá vendo? Quando for na divisão, eu vou conservar a base do mesmo jeito que eu fiz na multiplicação, só que ao invés de eu somar os expoentes, eu vou subtrair. Ó, 8 elevado a 5 dividido por 8 elevado a 2. Eu vou subtrair, ó, repetir a base, que é o 8, e subtrair, ó. 5 menos 2, 3. Então, ficou 8 elevado a 3. Aqui, ó, o 4 elevado a 7 dividido por 4 elevado a 3. A base não é 4? Coloco 4 e vou subtrair. Quanto que é 7 menos 3? 7 menos 3, 4, né? Então, vai ficar 4 elevado a 4. Aqui, a base aqui não é 5, eu vou repetir a base e vou subtrair. Quanto que fica 9 menos 2? Vai ficar 5 elevado a 7. Então, eu vou sempre repetir a base e vou subtrair os expoentes. Na multiplicação, eu vou somar os expoentes. Na divisão, eu vou subtrair, tá bom? E agora nós vamos ver aqui, ó, a potência de uma potência. É o caso que eu tenho uma potência elevada a outra potência. Olha aqui, 7 elevado a 2 elevado a 3. Eu repito a base e multiplico os expoentes. Ó, repeti o 7, 2 vezes 3, 6. Aqui, ó, eu vou repetir a base, que no caso é 6. 3 vezes 5, 15. Aqui quem é a base, né? 3. Vou repetir a base. 2 vezes 7, 14. Então, chama-se isso aqui potência de uma potência. Eu tenho uma potência elevada a outra. Vou repetir a base e multiplicar os expoentes, tá bom? Agora vamos ver aqui, olha só. A radiciação, ela é a operação inversa da potência. Então, o que acontece? Olha só, se eu tenho aqui 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Nós acabamos de ver quem é 2 ao quadrado. É 2 vezes o 2. A base eu vou multiplicar pela própria base, quantidade de vezes do expoente, não é isso? Que é igual a 4. Como ele é operação inversa, é como se eu pegasse esse 2 e passasse para lá como raiz, ó. Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, tá? Esse númerozinho que está aqui em cima, ó, chama-se índice. Esse símbolo, radical. O que está dentro do radical chama-se radicando. E o resultado da raiz quadrada se chama raiz, tá? Toda vez que o índice for 2, ele chama-se raiz quadrada. Então, olha aqui. 7 ao quadrado é igual a 49. Quem é 7 ao quadrado? 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7, não é isso? 7 vezes 7, 49. Então, a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Lê-se, então, raiz quadrada de 49. Quem é 2 ao cubo? É o 2 vezes 2 vezes 2. Vamos multiplicar o 2 quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, vamos multiplicar isso aqui, esse 3, quantas vezes? 4 vezes. 3, é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, vezes 3, 81. Então, a raiz quarta de 81 é igual a
3. Tá bom, pessoal? Vamos ficar por aqui e vocês olhem lá na plataforma de vocês, vão ter atividades sobre isso daqui, tá bom?